Você pensa que ficar horas sem comer vai te ajudar a emagrecer? Você pode estar errada, hein? Então, fica comigo, clica aqui no botão do IGTV, vem assistir essa live sobre metabolismo e como nós podemos acelerar o nosso metabolismo para queima de gordura. Vai ser incrível. Já convido todos vocês para estar aqui, ó, clicando aqui no aviãozinho, chama todo mundo para vir assistir, porque o papo hoje vai ser muito legal. Eu acredito que a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas, porque o pessoal tá com dúvida em questão de ficar horas sem comer, emagrece ou não? E o jejum intermitente? E como funciona? Por que algumas pessoas funcionam, outras engordam, outras emagrecem? E fica horas sem comer. Então é isso que a gente vai conversar hoje sobre o metabolismo. Sejam todos bem-vindos, quem já está entrando aí. E no final vamos abrir para perguntas. Quem já tiver pergunta pode ir perguntando que eu vou responder no final, beleza? Então vamos lá. Começando sobre nosso papo hoje, né? É sobre metabolismo. E uma das dúvidas muito grande da galera que me procura para a gente fazer as nossas avaliações online, fazer esses bate-papos dessas mentorias, fala assim, olha, Elisângela, eu fico horas sem comer, por que eu estou engordando? Eu não como muito, mas por que eu estou tendo essa barriga grande? Alguém se identifica? Então, é mais ou menos assim. E o mais gostoso é a gente saber e entender a rotina de cada um. Muitas pessoas chegam, não comem, não se alimentam no café da manhã. Ao longo da manhã fica com um poço de ansiedade do que a gente já tinha conversado antes e come muito à tarde, na hora do almoço e depois na hora do lanche, rebenta a boca do balão. A janta, quer comer o reboco da casa, né? Sair lambendo as paredes e fica com o metabolismo lento, tá? Um dos segredos é você ter que ter aquela questão do que eu já tinha conversado, a questão da rotina, das metas, tal, mas você tem que se planejar como você vai se alimentar. Eu vou falar do tradicional, depois a gente fala um pouquinho do intermitente, como funciona, tá? Normalmente, o que eu faço comigo, que funciona para mim, tá, Elisângela? O que me ajudou a emagrecer foi aprender a comer no intervalo de 2 a 3 horas. Mas você sente fome todo esse tempo? Não, não sinto fome. Eu tenho que comer, porque tem horas que eu fico naquela assim, não vou comer, mas eu tenho que comer porque eu sei que vai acelerar o meu metabolismo. Tá entendendo? Vai ajudar na queima de gordura. Para você entender assim, a grosso modo mesmo, quem é entendedor do assunto tiver falado, nossa, que besteira que ela tá falando, ó, tampa os ouvidos, tá ok? Vou falar do meu jeito, que é o jeito que para mim faz sentido, tá? O nosso corpo, ele precisa de combustível para ele ficar funcionando. Imagina um carro e tem que colocar uma gasolina muito boa, blaster, master, para ele funcionar, ok? O nosso corpo é o alimento saudável que a gente coloca, o corpo fica lá trabalhando. Então, ele fica lá, tá trabalhando, queimando. Aí, você fica horas sem comer. Então, sabe o que ele faz? Ele vai começar assim, ó, trabalhar bem de lento, bem devagar. Para quê? Para economizar energia. Então, assim, ele não queima a gordura localizada, ele não queima a gordura do seu corpo, ele não joga fora, o que ele faz? Ele armazena. Então, se você fica horas sem comer, a hora que você consegue comer, ele vai armazenar aqui, ele armazena na barriga, ele armazena na perna, nas coxas, ele armazena embaixo do braço, aquele pneuzinho que tem embaixo da alça do sutiã. Então, ele vai armazenar tudo quanto é gordura local. Por quê? Porque ele não sabe que horas o Anderson vai comer, que horas a Jane vai comer, que horas, né? O Vanderlei que tá aqui vai comer, que horas. Nem sabe que horas vai comer. Então, o nosso corpo é uma máquina muito inteligente. Então, ele reserva, tá? Se você ficar horas sem comer. Ah, mas então,
E eu como. E por que eu fico com barriga? Por causa disso. Porque a hora que você come, ele vem no seu reservatório. Barriga. A nossa pochete acoplada aqui, né? E é ali que é o reservatório nosso de gordura para nos dar energia. Olha que incrível. E quando você começa a comer várias horas ao dia, tentar comer o que a gente já ensinou nas aulas de carboidrato e proteína, você vai conseguir acelerar o seu corpo num processo muito top de queima de gordura e você vai conseguir começar a eliminar as gordurinhas. Olha que legal. Como eu descobri isso? Porque a minha coach na época, né, como eu já disse assim, que eu também tive uma coach, eu tive que ter algum mentor, né, alguém que me ajudasse. A minha coach, ela me ensinou a fazer isso, porque eu ficava horas sem comer no meu café da manhã, comia muito no almoço, e depois à tarde, a hora que eu chegava na faculdade, que eu trabalhava na secretaria acadêmica de uma faculdade aqui em São José dos Campos, chegava lá no período da tarde, eu ia para a cantina comer. Então, comia mais salgados, comia qualquer coisa que eu via lá pela frente e dali só ia piorando. Cada hora da noite chegava mais horário, eu queria comer mais. Aí eu já pedia lanche, eu pedia pastelzinho, ia comer, né, petisco, porque a hora que eu cheguei em casa eu janto. É verdade, eu chegava em casa por volta de umas 11 horas da noite, 11h30, meia-noite, era o meu horário de chegar em casa, aí eu ia comer, comia um monte. Arroz, feijão, comia do jeito que tinha que ser mesmo, comia aquele pratão caprichado nesse horário. E eu fui engordando, engordando, engordando de um modo que eu não prestava atenção do jeito que eu estava ficando. Se vocês olharem as minhas fotos antigas, tem muitas fotos aqui lá 1900 bolinha aqui no Instagram, quem me segue no Facebook, não me segue? Vai lá na minha bio, tem o link do meu Facebook, você vai lá nos álbuns de fotografias antigas. Vocês vão ver cada foto, falei, puxa vida, só sei que é ela por causa das datas, porque não teve como editar, né? Eu não deletei nada. E você vê como um estilo de vida não saudável influencia até na aparência, tá? Então eu não comia direito, era muito sedentária, tinha gordura acumulada no corpo todo e o meu nível de energia era jogado lá no chão, era nível negativo. Eu tinha ainda, olha só, chegava no período da tarde, que eu trabalhava período da tarde e noite, tá? A hora que eu ia começar a digitar, eu sentava lá na minha frente no meu computador, eu começava a digitar. Quantas vezes eu acho que eu dormia, o meu cérebro acho que desligava, eu acordada, né, olhando assim, mas acho que desligava, o dedinho funcionando, a hora que eu realmente dava uma acordada, eu ia olhar, tava um monte de letra, A, B, Z, L, tudo aleatório, sabe? Porque o dedo ficava na tecla. Aí eu apertava aquela tecla e ficava. Mas por quê? Porque meu nível de energia estava tão baixo pelo fato de eu ficar horas sem comer, o meu corpo entrava no modo stand-by. É muito curioso, eu não sei se você conhece alguém que é desse jeito, mas é impressionante o que a gente faz com o nosso corpo, né? E tudo por quê? Porque eu ficava horas sem comer. Então eu desacelerei meu metabolismo de uma forma que eu deixava ele no modo a passo de tartaruga mesmo, e isso agravou há anos. Hoje eu ainda sinto o reflexo do que eu fiz com o meu corpo durante muitos anos, né? Isso que eu já emagreci, já vai fazer 7 anos que eu mantenho esse peso. E mesmo assim, se eu faço algumas gordices muito fora do comum, nos finais de semana, eu vejo que o meu corpo demora alguns dias para voltar ao normal. Ele fica lento, porque nosso corpo tem uma memória. Então, ele pode pensar, se for, olha lá, ela está voltando às gordices, vão voltar a ficar lento de novo. Isso porque foi 1, 2, 3 dias de gordice. Né? Porque a gente é humano, né? Podemos fazer isso também, né? Porque é coach do bem-estar que vai sempre ser a santa. Não. A gente também jaca de vez em quando. Porém, a diferença é que eu tenho consciência do que eu tô fazendo. E sem sofrer, tá?
quando eu faço isso é sem sofrimento e eu sei o que a gente vai fazer depois para o processo de desintoxicação. O que eu faço? Eu pego a minha fibra que eu gosto de tomar, tomo ela várias vezes ao dia. Eu gosto de tomar bastante água, que eu sei que vai me ajudar. Eu gosto de tomar o meu chá, né, verde, que ajuda a fazer as limpezas, né? Ele é antioxidante, então ele faz a limpeza da minha célula e isso é incrível. Então eu coloco os melhores alimentos para dentro depois para fazer aquela limpeza, aquele detox sensacional. Eu faço um dia de detox, um dia de limpeza, tá? Vamos fazer desintoxicação. Depois que eu faço esses dias de desintoxicação, é incrível. Então, mas voltando à questão do metabolismo, por que comer várias horas ao dia? Para isso, para não acumular gordura, ok? Tem algumas pessoas que gostam de fazer jejum intermitente. Umas pessoas se adaptam, outras não, umas ficam fracas, outras ficam bem. E por quê? O jejum intermitente ele tem várias horas. Eu já fiz jejum intermitente. Fiz 2 vezes, tá? Uma vez fiz na emoção, porque tinha várias pessoas fazendo, então vamos fazer. Se é ficar horas sem comer, vamos ficar horas sem comer. Mas só que para mim eu já sabia que não funcionava, porque quantas eu engordei por ficar horas sem comer. Então eu já tinha isso na minha cabeça. Falei, que diferença desse raio de jejum intermitente? Por que algumas pessoas emagrecem e outras não? Aí eu fiz sem saber o que era jejum, sem estudar o assunto, porque você tem que estar estudada sim, você tem que saber o que é o jejum. Não estudei, não fiz nada, só peguei e fiz. Engordei. Eu fiz um processo de 2 semanas, se não me engano, de jejum intermitente. Foi o suficiente para engordar 3 quilos. E meu objetivo era emagrecer. Falei, ok. O que eu fiz de errado? Falei, não vou fazer mais isso, porque eu fiquei estressada, porque eu não comia, e eu já estava com o meu corpo adaptado de comer várias horas ao dia, e o meu estômago roncava, e eu estava com fome, e eu não sabia o que era. Aí, agora, recente, eu fiz novamente. Mas eu fiz com o acompanhamento de uma outra coach, especialista em jejum intermitente. Falei com ela, chamei, falei, me ajuda. Eu quero fazer, porque tem várias clientes minhas que querem fazer e eu não estou conseguindo ajudá-las, porque eu não tenho essa experiência. Ela, não, vamos fazer. Aí, o que eu fiz? Eu comecei... o segredo do jejum intermitente é a hora que você inicia o jejum, lá, a sua última refeição, e a quebra do jejum, tá? Para o ciclo ficar certo e você ficar com muita vitamina, mineral e proteína, principalmente, né? Então eu fiz. O meu início, eu uso uma suplementação que tem muita vitamina, proteína. Então, ela me ajudou a colocar a quantidade de proteína que eu precisava junto com essa suplementação que eu uso também para fazer o início, porque ele tem um grande proteína. Então, ele me ajudou. Então, passava a noite inteira muito bem, algumas horas da manhã bem, belezinha. A hora que chegava na hora da minha quebra, eu nem estava com fome ainda. Olha que incrível. E esse é o segredo. Você tem que fazer o jejum, você não pode sentir fome. E eu estava com uma energia lascada, porque durante o jejum ainda tinha o meu período da manhã que eu fazia atividade física e eu ainda estava bem. Então, eu fazia minha atividade, fazia meu treino funcional em casa e estava bem. E aí a minha quebra do jejum eu fazia com proteína, tá? Com nível de proteína, eu pegava essa mesma suplementação que eu tinha tomado na noite anterior, eu colocava também de manhã, né? A hora que eu depois, na minha quebra do jejum, e dava certo. Depois daí, eu começava a fazer meus blocos de 3 em 3 horas. Isso me ajudou muito, tá? Acelerou o meu metabolismo, eu fiz durante 15 dias para fazer o mesmo tempo de teste. Fiz durante os 15 dias, tive uma queima incrível de gordura, eliminei muitas medidas, me ajudou muito a acelerar o meu metabolismo. Aí eu só dei continuidade, né? E isso é mais gostoso, quando a gente aprende a lidar com os alimentos e saber como ele vai ser funcional para o seu corpo. Então você tem que entender um pouco do seu corpo, você tem que entender como funciona para você e é isso, né? É você
ter essa decisão. Se você decidir em fazer, procura entender um pouco do assunto, tá? Ah, não vou fazer. Então, volta lá para o nosso basicão, que é o que eu gosto de fazer, de comer de várias horas ao dia, que isso ajuda muito, ok? Deixa eu ver aqui. Tem algumas pessoas perguntando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso está acontecendo comigo. Quando eu penso que estou fazendo alguma coisa, não estou com a minha mente para dormir. Minha mente dormir. Estou fazendo alguma coisa, não estou. Enfim, é isso mesmo. Quando a gente quer dormir, tem hora que a gente está comendo muito, né? Daí a gente fica lá e fica comendo. Uma coisa que acontecia comigo, me atacava a nível de ansiedade. Então, para eu não conseguia dormir depois que eu bati aqueles pratão de comida que eu falei para você, 11 horas da noite, meia-noite. Então, eu tinha que mamar meia lata de leite condensado todos os dias para conseguir dormir. Por que eu fazia isso? Porque o nível de açúcar que eu ingeria baixava a minha energia. Eu não sabia que era isso que acontecia, mas é porque o açúcar ele faz isso, ele tira a energia do corpo. Por isso que não pode ficar consumindo muita energia, muito açúcar. Ele tira energia, tá? E ele vicia. Então, eu cheguei no ponto que eu escondia, eu fazia estoque de bolacha recheada em casa para e comer quando escondido. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, sabe? Chegar a esse ponto de esconder bolacha recheada do seu filho no armário para você comer mais tarde, de madrugada, tá? Esse é o nível que você chega de vício do açúcar incrível, tá? Esse nível de açúcar que eu cheguei de estar ali viciada e tá lá querendo comer e escondendo do filho no armário para você comer escondida, olha que nível que chegou esse processo que eu tive. Isso por quê? Porque eu ficava horas sem comer, meu metabolismo super lento, ansiedade lá em cima e eu ficava desse jeito. Não sei se alguém aqui se identifica comigo, né? Mas é triste. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que é assim, né? Ao nível de esconder pacote de bolacha recheada, esconder chocolate. Quantas pessoas escondem chocolate para comer depois? Né? Uma colega minha estava falando que ela estava escondendo chocolate embaixo do pacote de arroz para ninguém achar dentro do armário, porque ela quer comer e a galera estava achando em casa e comendo tudo o estoque dela. E não pode, gente. A gente pode resolver isso. Eu era chocolatra também, né? Aquela que pegava caixa de bombom, começava compulsivamente abrindo um e comendo, fechava, jogava a casca dentro da caixa de bombom mesmo, o pacotinho, a embalagem, jogava, abria outro. Era muito rápido para eu acabar com aquela caixa de bombom inteirinha. E eu não via que eu fazia isso com o meu corpo. Caixa de, né, aqueles chocolatezinhos que vem 20 na caixinha. Ah, aquele lá era 2 palitos. Pedia mais um. E eu comia um monte. E tudo por quê? Porque eu não comia direito ao longo do dia, eu não me nutria. O importante é a gente aprender a se nutrir. Aprende a se alimentar, tá? Quando você se aprende, né? E se você não sabe, procura o coach. Me procura, me chama lá no direct, vamos fazer algum programa para ajudar a você mudar a sua história. Do mesmo jeito que eu mudei a minha história e agora estou fazendo essa nova jornada de novas mudanças. E você pode mudar. Do mesmo jeito que eu mudei. Você está vendo que eu sou comum igual a você. Eu também piso na jaca, né? Afundo o pé na jaca também, come chocolate, come os docinhos, come salgado, mas o importante é que eu aprendi a comer nas horas certas.
aprendi a desintoxicar, aprendi a eliminar essas toxinas e aprendi a acelerar o meu metabolismo para que isso não vire estoque dentro do meu corpo, não vire estoque de gordura. E fora isso, além de virar estoque de gordura localizada, você ainda está prejudicando a sua saúde, porque tá lá acumulando açúcar, gordura na corrente sanguínea, aí é onde que vai dar. As pessoas têm picos de diabetes, picos de pressão alta. Por quê? Porque está se alimentando de forma não correta e sem orientação. Isso que é o triste, porque muitas pessoas não têm orientação do que está fazendo. E quando resolve, vou pegar a orientação, vou ver o que eu faço. Algumas pessoas desistem por pensar que é difícil. Eu já falei, não é questão, é simples, tá? Não é que é fácil mudar o hábito de um dia para o outro. Eu não sei quantos anos você tem, mas imagina, 37 anos comendo aquela mesma coisa, levando você aonde você está hoje. E de repente chega uma doida falando que vamos mudar isso, né? Aí você tem que ter consciência que a mudança não vai ser de uma hora para outra, não vai ter milagre. Né? Ela falou que ia mudar minha alimentação, vou emagrecer no mês. Não vai. Quantos anos você nutriu essa gordurinha que está aí na sua barriguinha? Quantos anos levou para você de dedicação aos lanches, às pizzas, cerveja, refrigerante que te levou nesse corpo que você está? Quantos anos você se dedicou a criar esse corpão? E por que você espera que a reeducação alimentar vai te trazer um milagre em um mês, em 2 meses, em 3 meses? E te levar a menos 10 quilos, menos 15 quilos, menos 20 quilos em pouco tempo? Por que você desiste tão pouco tempo? Por que você não desistiu de engordar em tantos anos se dedicando a isso? Tá? Então, é tudo reflexão, é tudo para você pensar. O que eu estou fazendo? Tá bom? Então, gente, essa é a dica de hoje. Falamos sobre metabolismo, né? Ah lá, a Elis está aqui falando verdade. Oi, Elis! Ai, minha amigona. E ela lá do norte, gente. Que delícia! Tá aqui na live, que gostoso. Então, gente, é isso, sabe? É você ter consciência do que você está fazendo, você ter consciência do que você está comendo. E se você precisar de ajuda, é só chamar um coach, né? Tem vários profissionais que tá aqui pronto para te ajudar, né? Nós temos os nossos desafios que a gente faz em 5 dias para você testar os nossos processos de como a gente faz, para você falar assim, nossa, eu gostei disso, vou continuar. Não gostei disso, não quero, tá tudo certo, a gente fica amigo. Não vamos deixar de ter amizade, mas o importante é você estar feliz. Como todos os dias eu pergunto, você está feliz? Você tem que estar feliz. E você tem que estar feliz durante o processo. Não é só estar feliz depois que você tiver o resultado. Você tem que comemorar todos os processos. Tem que comemorar o processo de todo o tempo. Pequenos resultados traz grandes, né? Pequenos resultados traz grandes resultados no final. Pequenas conquistas, né? Desculpa. Pequenas conquistas traz grandes resultados. Então é isso. Fica a dica de hoje. Espero vocês na live de amanhã. E se você ainda não assistiu a de ontem, está disponível somente até agora, às 16 horas, lá no IGTV. Corre lá para assistir. E se você perdeu todas as minhas aulas anteriores, vai lá na bio, clica lá, se inscreve na Jornada Minha Nova História e você vai receber no seu e-mail as aulas, ok? Qualquer dúvida, me chama no direct. Até mais. Muito obrigada. Tem mais pergunta. O importante é você se prevenir. Esses grandes resultados trazem a vida longa. É verdade. É isso mesmo, Elis. Né? A gente se previne. Hoje a gente se cuida, porque a gente vai trazer resultados grandes ao longo da vida. Até quando você quer, quantos anos você quer ter? Até onde você quer chegar. Ok? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.